dia, igreja, bom dia, EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Voltamos, né, Marliette e eu, na direção, e já deixando agradecimentos pelo mês da música, né, que foi direcionada pelos irmãos de louvor. Deus abençoe a todos, né. Mas como de costume, vamos começar fazendo a nossa oração, para que o Senhor Deus escute os nossos pedidos, o Senhor Deus ouça o nosso clamor. Vamos lá? Seu Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, Senhor Jesus amado. Pela noite de sono que Tu nos deste, Pai, pelo levantar, pelo abrir dos olhos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por estar sustentando a nossa família, Pai. Pai, mas queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja visitando aqueles, Pai, que precisam de Ti, Pai, que está com saúde debilitada, Pai. Restaura, Senhor, restaura a saúde, Pai, dos nossos irmãos, Pai, dos nossos idosos, Pai amado. Aqueles que essa noite nem dormiu, Pai, porque está passando com dores, Pai. Pai, guarda, Pai, visita cada um deles, Pai, leva o remédio certo, Pai, leva a esperança, Senhor, de uma vida melhor, Senhor Jesus amado. Pai, visita a dispensa de cada um, Pai, visita a dispensa de todas as famílias da igreja, Pai amado, que não falte nada, Pai, e se vier a faltar, Pai, que no outro dia isso esteja sustentando, Pai. Agradecemos por tudo que tem feito, Pai, agradecemos por tudo, agradecemos pelo esse domingo, Pai, esse domingo maravilhoso que está se iniciando, Pai. Pai, esteja guardando o nosso ministério, Pai. Guarda o ministério pastoral, nosso pastor Wagner, Pai, toda a família pastoral, Pai amado. Pai amado, esteja com todos os ministérios, guardando e protegendo, Pai. No Ministério dos Homens, no Ministério das Mulheres, Pai, no Ministério de Jovens, Pai, guarda os jovens, Pai, protege na sua mão bondosa, sua mão misericordiosa, Senhor Jesus, não permita que eles se afastem de Ti, Pai. Pai, traga para o Senhor Jesus amado aqueles irmãos que estão afastados, Pai, porque estão desesperançados, tristes, sem vontade de ir à sua casa, Senhor Jesus amado. Traga eles para ficar em comunhão com os irmãos, Pai, porque em comunhão eles vão saber como é bom estar na sua presença, louvando e glorificando o seu nome, Pai, e te adorando, Pai, o que é o mais importante. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por esse dia. Obrigada pelas nossas famílias, Pai. Sustenta e guarda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem com nossa querida diretora Marliette, né? E com nossos professores, com a nossa lição, né? Fiquem todos com Deus. Deus tenha um ótimo domingo. Amém, irmã Vera. Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. E hoje não é a irmã Marliette, hoje sou eu que estou aqui, né? Uma surpresa para você e para todos. Mas a irmã Marliette, ela não se sentiu bem e nós devemos orar por ela, pela sua saúde, para que ela possa ser restaurada. Ela me pediu ajuda para estarmos aqui, continuando com a nossa EBD. Continue orando pela vida da nossa diretora, que Deus possa restaurar a sua saúde. E no próximo domingo ela vai estar aqui, né, na nossa EBD, participando conosco, amém? Então hoje nós vamos falar da nossa lição número 10. O tema é: quando a adversidade é incredulidade. E o nosso texto base se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 1. Eu vou ler para os irmãos, acompanhem comigo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E o nosso profeta de hoje, né, é o nosso profeta Isaías. Vou ler um pedacinho do texto da introdução para os irmãos. Na história da raça humana, há adversidades, aflições, tribulações. Elas nos cercam, são inevitáveis, são variadas em nomes, origens e fontes. O profeta Jeremias perguntou: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. O pecado das pessoas é uma parte relevante da resposta do profeta ao problema da aflição, da adversidade. Quando o povo sofre por seus pecados, sofre por causa do que fez, não porque Deus gosta de puni-los. Porque não aflige, nem entristece de bom agrado
de bom grado os filhos dos homens, né? Versículo 33 de Lamentações. As adversidades vêm por causa de pessoas com quem vivemos. Vêm por causa de injustiça de líderes, de governantes. Podem também nos acontecer por ação de Satanás, com permissão de Deus, é claro. O próprio Deus pode nos enviar provações específicas para a realização de seus santos propósitos. Ele é o olheiro e ele pode colocar um fardo em nós. Ele certamente fortalecerá as nossas costas. Quando o ouro do Senhor está no fogo, ele, como refinador, não fica longe da boca da fornalha. Todavia, as adversidades também podem nos acontecer por causa da incredulidade. Amém? Hoje nossos professores são a irmã Ana Débora, a irmã Valnice, que é a Nice, e a irmã Sônia. Vamos estar completando a nossa lição, né? Vamos estudar, continuar com a nossa lição até o final, para que os irmãos possam cada vez mais aprender mais e mais da palavra do Senhor. Com a palavra, os nossos professores. Bom dia, CIB da Posse. Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, e eu fiquei responsável pelo tópico 1. Essa lição, ela, como já foi falado, né, tem como título Quando a adversidade é a incredulidade. Quando nós enfrentamos problemas, quando as pessoas não acreditam em nós. Foi o que Isaías, né, que nós temos como exemplo, viveu no seu tempo, que as pessoas não acreditavam na pregação que era feita, né, tanto por ele quanto pelos profetas daquele tempo, né? E o versículo que foi lido, né, que fala quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Nessa parte da lição, nós vamos entender o que quer dizer isso, né? Ele vai dizer assim, o tópico 1, ele diz que em alguns momentos a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós, como eu disse. E Isaías, ele viveu isso naquele tempo, que ele começa a narrativa do capítulo 53 com duas perguntas, né? Como eu acabei de falar. Quem creu na pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí ele cita aqui, né, Spurgeon, o famoso pregador britânico, ele descreve o capítulo 53 de Isaías como uma Bíblia em miniatura, ou seja, o Evangelho em sua essência. E aí ele expõe vigorosa e magnificamente o princípio da substituição, que só pode proporcionar esperança ao homem perdido. Esse capítulo, queridos, ele vem falar que nós pregamos a palavra, assim como Isaías pregou. Mas quem deu crédito? A resposta, eles trazem a resposta aqui, dizendo que a resposta para essa pergunta é que ninguém naquela época deu crédito à pregação. Porque quem convence, nós sabemos que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. E para que o homem, o ser humano, creia na pregação, na nossa pregação, para que a nossa pregação chegue até as pessoas, é preciso que haja revelação de Deus. É preciso que haja revelação do poder magnífico do Senhor, que se dá através do conhecimento de Jesus, né? Através da aceitação, né, do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Ele está dizendo aqui que a segunda pergunta, ela explica porque é assim, porque não pode haver crença sem que primeiro aconteça a revelação divina, né? Nós continuamos pregando, nós pregamos, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, nós temos que continuar pregando mesmo assim, né? Porque nós sabemos que as adversidades, os problemas, eles acompanham o ser humano, a humanidade, desde os primórdios, né? Já havia adversidade, já havia problemas devido à falta das pessoas crerem naquilo que era falado, né? A incredulidade, ela gera a adversidade, né? Então, a notícia era propagada pelos profetas, pelos homens,
os homens a anunciaram, mas elas estavam contidas nas escrituras proféticas. Mas a apresentação foi clara, foi nítida, eles pregavam sobre a palavra, mas o povo se mostrava rebelde e surdo, né? Porque existe até um versículo que fala, né, que está lá em João 1:11, que fala assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ou seja, sem essa revelação, sem Jesus, né, quem acreditaria em Isaías que estava pregando? Quem acreditaria? Quem vai acreditar em que nós estamos pregando sem que Jesus seja revelado a essa pessoa, né? A palavra de Deus também fala, tem um versículo, eu não me lembro agora onde se encontra, que ele fala isso, que a palavra de Deus ela é loucura para os homens, mas é a salvação para aqueles que creem, né? É o poder de Deus. Então, ele fala aqui também nesse tópico que o braço, que ele fala assim, a quem foi revelado o braço do Senhor, que é a segunda parte desse versículo. E ele explica que o braço é uma metáfora que designa o poder e a onipotência de Deus, né? E esse braço do Senhor o braço do Senhor é o próprio Senhor Jesus, né? Que manifesta todo o poder de Deus para a humanidade através da salvação. Mas é preciso crer, né? E a incredulidade das pessoas em relação à nossa pregação, em relação à pregação de Isaías naquela época, dá-se pela mesma forma, pela falta de fé, pela falta de crer naquilo que está sendo falado, né? As pessoas não creem em Jesus, por isso elas não entendem a palavra que é pregada, né? E ele fala que a atitude deles, daquele povo que não cria, era de orgulho e arrogância. E é o que nós vemos hoje também. O orgulho que impede as pessoas de enxergarem o verdadeiro evangelho, a prepotência, a ganância, né? Todas essas coisas que advêm da falta de fé, de crer no Senhor Jesus, né? Ou seja, a incredulidade, ela gera essa adversidade, né? As pessoas estão cegas, não conseguem compreender porque não tiveram essa revelação de Jesus, né? Não conheceram ainda o Senhor Jesus. Queriam um caminho que garantisse vida mais fácil, negaram-se a confiar em Deus, assim como nós vemos hoje que os homens fazem, né? Confiavam nas próprias forças, confiavam em alianças com nações pagãs, né? Que era o que era feito naquela época. Eles se aliançavam, né? Criavam alianças com nações pagãs e não criam no evangelho genuíno, naquilo que era pregado, que era a revelação de Jesus, né? O que foi revelado era verdadeiro, mas foi tido como incrível, algo fantasioso, né? O servo que foi Jesus, ele foi rejeitado, né? Então, o que nós tiramos nesse primeiro tópico, né, é que a incredulidade, ela torna as pessoas cegas e elas não conseguem entender e compreender a mensagem que é pregada por nós, né? Mas nós precisamos nos manter firmes, sabendo, como diz lá na introdução, né, que o olheiro é o Senhor, né? E nós precisamos levar esse olheiro até as pessoas, né? Ele certamente fortalecerá as costas quando o ouro do Senhor está no fogo, né? Ele, como refinador, ele não fica longe da boca da fornalha. Ele, todavia, a adversidade, ela também pode nos acontecer por causa dessa incredulidade, mas o Senhor está conosco mesmo quando estamos nessa adversidade, ou seja, estamos passando pelo fogo, né? O Senhor, que é o dono da fornalha, ele está ali próximo de nós, nos moldando, né? Fazendo com que nós nos fortaleçamos na sua presença para que nós possamos passar por essa adversidade. Então, queridos, esse foi o tópico 1. Espero que vocês tenham compreendido, né? Vocês vão entender melhor, a partir do tópico 2, aquilo que nós estamos querendo dizer através dessa lição, né? Que Deus a todos abençoe e vamos prosseguir com a nossa lição. Amém? Bom dia, EBD.
Estamos aqui em mais um domingo abençoado para estarmos falando sobre a nossa lição. Eu vou estar falando sobre o tópico 2 e a nossa lição de hoje tem como título: Quando a adversidade é incredulidade. Forte, né? Mas vamos lá falar sobre o nosso tópico 2. A incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. A incredulidade é falta de crença em Deus ou fé em Deus e em sua provisão. Ela está na raiz de toda a nossa insegurança em relação às promessas de Deus. A incredulidade não é falta de compreensão intelectual, mas de desobediência face às ordens claras de Deus. Se por um lado a incredulidade não impede a fidelidade de Deus, como a Bíblia diz em Romanos 3:3, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? É uma pergunta, né? Se alguém não crê, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Não. Eles não creram, mas a fidelidade de Deus para conosco, ela é infinita, não tem fim, a bondade e a fidelidade de Deus para conosco. Por outro lado, afeta a capacidade individual de receber os benefícios de tal fidelidade. Lemos que a falta de fé de muitos israelitas, por exemplo, os israelitas, a falta de fé deles era tão grande que impediram eles de entrar na terra prometida, né? Eles foram impedidos porque impediram eles de entrar pela falta de fé que eles tinham, né? A falta de fé deles, dos israelitas, era muito grande e impediu de ver a terra prometida. Eles não viram a terra prometida por causa da incredulidade deles. Eles não viram a terra prometida. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Lemos também que a incredulidade dos nazarenos não permitiu que eles testemunhassem os milagres de Cristo e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha como a incredulidade faz com o ser humano, a falta de fé, a falta de amor a Deus, né? Afeta tanto a vida das pessoas. E mesmo que nos tempos de hoje, como vivemos milagres e as pessoas vivenciam o milagre, né? E falam, foi sorte, não foi sorte, foi Deus. Ah, fulano não foi assaltado, um exemplo. Foi sorte. Ah, foi sorte. Não, irmãos, foi Deus. Tudo na nossa vida é Deus. É Deus com a sua bondade. É Deus que nos liberta de todo pecado, de todo mal, né? É Deus, sempre é Deus, mas as pessoas, infelizmente, preferem dizer que foi sorte ou a falta de fé, né? A falta de fé do ser humano. Os descrentes limitam-se ao que pode ver e conhecer, mas a Bíblia Sagrada ensina que tudo é possível ao que crê. Irmãos, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Nesta narrativa de Marcos 9, acerca da cura do jovem possesso, o pai do menino disse a Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus inverte a declaração do homem, mostrando que não é uma questão da capacidade de Cristo, pois ele pode fazer todas as coisas, mas da fé do homem. Muito bom quando o homem disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Cristo alcançou seu objetivo com o pai do menino, expondo a batalha interior em seu coração e levando-o a buscar a ajuda de Cristo contra a incredulidade. Incredulidade também denota invariavelmente desobediência e rebelião em todas as suas formas. Ela é uma afronta direta contra a veracidade de Deus. Nós achamos em João 5:10. Sendo esse motivo que é um pecado tão hediondo, os filhos de Israel não entraram no descanso oferecido por Deus por 2 motivos. Faltavam-lhe a fé e eram desobedientes. Como pode, né? Como pode não crer em Deus, não ter fé e desobedecer ao chamado de Deus? É na desobediência que a incredulidade encontra sua expressão prática. Entenda,
Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. As boas novas não terminam quando somos convertidos a Cristo. Somos parcialmente não crentes ao longo de toda a nossa vida. Precisamos ouvir constantemente a promessa de Deus para contrabalançar as dúvidas e medos que são naturais em nós. É por isso que eu sempre falo sobre estarmos juntos em comunhão, ou através dos nossos cultos na igreja, ou dos nossos cultos nos grupos, ou até do nosso culto doméstico, porque nós nos sentimos em união, como eu digo assim, sentimos mais fortes quando estamos junto com outras pessoas, juntos com nossos irmãos na fé, que contamos já algo e Deus vem e coloca uma pessoa no nosso caminho, um irmão, uma irmã para orar. Você não está só, eu estou com você. Acredita em Deus, porque se eu não ter fé, se eu não tiver a minha fé em Deus para resolver os meus problemas, alguma dificuldade ou até uma doença, não vai ser a fé do irmão, mas sim a minha fé em Deus. Não adianta a pessoa orar e ter fé em orar para me ajudar e eu não ter a fé. Eu preciso ter essa fé, eu preciso ter esse temor de Deus, eu preciso ser obediente a Deus. Então é o que eu deixo para vocês nessa manhã sobre o tópico 2. Precisamos perseverar na nossa fé, na nossa união, como eu tenho falado também no grupo de integração da família, no nosso amor um para com os outros, porque é o que Deus quer de nós, sermos obedientes, termos a nossa fé firmada na rocha, que é Cristo nosso Senhor. E como o pastor disse no domingo, que não chamamos mais de servo, mas de amigo, né? Jesus é o nosso amigo, o nosso único amigo, né? A Bíblia fala que nenhum amigo é igual a Cristo. Temos um hino também que fala, né? Mas é o que eu deixo para vocês nessa manhã. Muita fé, muito amor e fiquem com Deus. Bom dia, amados irmãos. Vamos para mais uma lição da EBD, o tópico 3, que diz assim: precisamos preservar a nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que, por meio de nós, as pessoas venham a conhecer o Senhor. Amém? Preservar constantemente a fé em nós. Isto é um compromisso, irmãos, de cada cristão que quer fazer a vontade do Senhor, né? Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se espera e daquelas que não, você não pode ver. Você vê a Deus? Não, mas você sente a Deus. É a fé que está em você. Nós podemos ver, né, no Antigo e no Novo Testamento como foi essencial para, né, nossos irmãos daquela época a fé. E essa fé que eles tiveram nada mais é do que uma verdadeira intimidade com Deus, né? E é interessante que essa lição fala que até os demônios acreditam que existe um Deus. E que é certo que eles não serão salvos por isso. A fé, ela faz parte da vida cristã, ela tem que fazer parte. Ela precisa crescer a cada dia. Ela precisa ser fortalecida pela oração e pela palavra. O cristão, ele fortalece a sua fé desta maneira, orando, lendo a palavra, né, e participando em comunhão com os irmãos. A lição alerta também para que nesses tempos nós venhamos a vigiar, porque a fé, ela tem enfraquecido, ela tem sido usada como um egocentrismo, né? E para indicar autoconfiança para si mesmo. E isso não é certo. A verdadeira fé é confiar em Deus e não em nós. Nós não podemos confiar nem em nós mesmos, né? Só em Deus. E para concluir, queridos, o apóstolo Paulo, ele fala para os crentes examinar a sua fé a cada dia. Fala para confiar em Cristo sem hesitar, obedecer a Deus.
crescer na santidade, encher o seu interior com os frutos do Espírito, viver o amor entre irmãos, a comunhão, exercer a confiança sobre as pessoas e o testemunho do Espírito Santo. Está em Romanos, né? A sua fé é um testemunho para aqueles que não creem e não acreditam. Aqui em Romanos 8 está escrito: porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Senhor é nosso Pai celestial. Nele devemos confiar, nele devemos ter essa fé inabalável, essa fé que nós temos que cultivar a cada dia, orando, lendo a palavra e buscando o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um bom dia e um dia abençoado para todos vocês. Amém?